Você já se perguntou o que acontece no momento em que tudo parece acabar? Quando a última batida do coração é ouvida, e o mundo como conhecemos deixa de existir? E se alguém voltasse de lá para contar o que viu e, mais surpreendente ainda, com quem conversou? Hoje você ouvirá uma história que vai mexer com sua alma. O relato de um homem comum, que diz ter encontrado a princesa Diana após um grave acidente. Mas o mais impressionante não é o encontro em si, são as palavras que ela compartilhou com ele. Jack Thomas era um homem comum. Ele vivia em Salt Lake City, no estado de Utah, há 38 anos. Casado com Jessica e pai de 2 filhos, Daniel, de 12 anos, e Sofia, de 8 anos, sua vida era previsível, tranquila e marcada por uma rotina que parecia se repetir dia após dia. Ele trabalhava como engenheiro de software, uma profissão que lhe proporcionava segurança e estabilidade, mas raramente o desafiava a buscar algo maior. Naquele dia, no entanto, tudo mudou. Era um típico fim de tarde de outono, com nuvens densas cobrindo o céu e uma leve garoa começando a cair. Jack tinha acabado de encerrar mais um dia no trabalho. Sua mente estava ocupada com as tarefas pendentes, os prazos a cumprir, e a estrada que percorria no caminho de volta para casa parecia apenas um cenário de fundo. Ele dirigia pela rodovia número 15, pensando em como os dias eram previsíveis. Antes de continuarmos com essa história impressionante, pare um momento e pense, o que realmente importa na sua vida? Se você está gostando deste relato, deixe seu like e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que podem transformar o seu dia. E então, tudo aconteceu de repente. O som agudo de pneus derrapando, seguido pelo impacto brutal do metal contra metal. Em um instante, a rotina se transformou em caos. Tudo ficou escuro. Quando Jack abriu os olhos, ele não estava mais em seu carro. Ele não sabia onde estava, mas sabia que aquele lugar não era a terra. Ao seu redor, uma luz dourada, suave e envolvente, se espalhava até onde seus olhos podiam alcançar. A sensação era ao mesmo tempo estranha e familiar. O ar parecia denso, mas era reconfortante, carregado de uma energia que ele nunca havia experimentado antes. Será que estou morto? Ele se perguntou, tentando processar o que estava acontecendo. De repente, uma figura emergiu do meio daquela luz. No início, era apenas uma sombra indistinta, mas, à medida que se aproximava, tornava-se mais clara. Era uma mulher. Seus cabelos escuros e caindo sobre os ombros emolduravam um rosto cheio de serenidade. Seus olhos eram intensos, mas transbordavam bondade. E então, Jack a reconheceu. Era Diana, a princesa de Gales. Ele ficou paralisado, incapaz de acreditar no que via. Como isso era possível? Ele só a conhecia por fotos, por vídeos, pelos relatos das pessoas que a admiravam. Mas ali estava ela, mais real do que ele poderia imaginar, com uma presença que parecia transcender tudo o que ele sabia sobre o que é ser humano. Diana sorriu gentilmente. Sua expressão era ao mesmo tempo acolhedora e repleta de uma seriedade que parecia atingir diretamente o coração de Jack. Jack, ela disse, sua voz era tranquila, mas tinha um peso impossível de ignorar. Você está aqui porque ainda não chegou a hora de sua jornada terminar. Mas antes de voltar, há algo que você precisa entender. O coração dele batia acelerado. Por que ela? Por que agora? E o que ela queria dizer com isso? O que Diana tinha para compartilhar com ele não era apenas uma mensagem, era um chamado. Algo que iria redefinir tudo o que ele acreditava sobre a vida, o amor e o propósito de estar aqui. Jack estava imóvel, encarando a figura que tinha diante de si. Era impossível negar quem ela era. Diana, a princesa de Gales, estava ali, em um lugar que desafiava qualquer lógica ou explicação. Sua presença irradiava uma serenidade tão profunda que parecia envolvê-lo completamente, como um abraço caloroso. Jack, ela disse novamente, sua voz cheia de uma mistura de doçura e firmeza. Você chegou aqui porque precisava de uma pausa para refletir. Sua vida tem sido cheia de deveres e responsabilidades, mas você perdeu o contato com algo essencial. Você tem vivido para os outros, mas esqueceu de viver para si mesmo. Ele ficou em silêncio, absorvendo suas palavras. Era como se ela estivesse enxergando dentro dele, revelando partes de si mesmo que ele havia ignorado por tanto tempo.
Ele sabia que ela tinha razão. Sua vida, embora estável e previsível, era dominada pela rotina. Ele seguia um caminho que parecia certo, mas raramente questionava se aquele caminho era o que realmente fazia sentido. Diana deu um passo à frente, aproximando-se dele. Você está aqui para lembrar o que realmente importa. Sua vida ainda não acabou, mas você precisa fazer escolhas diferentes ao retornar. Há coisas que você precisa ver, entender e transformar. Enquanto ela falava, imagens começaram a se formar ao redor deles, como se o próprio espaço ao seu redor estivesse trazendo à tona memórias e visões. Jack viu cenas da vida de Diana, momentos que ele reconhecia de fotos e documentários, mas que agora pareciam ganhar uma nova dimensão. Ele viu o casamento dela em 1981, um evento grandioso assistido por milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas além do brilho e da pompa, ele percebeu algo mais profundo, uma jovem mulher cheia de incertezas, tentando se encontrar em um mundo que exigia dela mais do que ela sabia que poderia oferecer. As imagens mudaram, mostrando Diana em seu papel como uma defensora da humanidade. Ele a viu segurando as mãos de pacientes com HIV, desafiando os preconceitos da época. Ele a viu caminhando em um campo minado em Angola, em 1997, com coragem e determinação. Ela não fazia isso pela fama ou pela atenção, fazia porque acreditava que era a coisa certa. Diana olhou para ele, seus olhos cheios de compreensão. Eu aprendi que nossa vida não é medida pelo que possuímos ou pelo que realizamos, mas pelas conexões que criamos, pelo amor que compartilhamos e pela diferença que fazemos na vida de outras pessoas. Esses momentos, por menores que pareçam, são os que realmente importam. Jack sentiu suas palavras ecoarem dentro dele. Ele pensou em sua própria vida, nos momentos em que estava com sua esposa e filhos, mas talvez sem estar realmente presente. Quantas vezes ele deixou o trabalho ou suas preocupações tomarem conta, esquecendo-se de valorizar o que era mais importante. Amor, continuou Diana, não é apenas um sentimento. É uma escolha. Uma decisão que você toma todos os dias. É a maneira como você escolhe se importar, ouvir, estar presente. Ele pensou em Jéssica, sua esposa, que tantas vezes tentava conversar com ele, mas era interrompida por suas preocupações com o trabalho. Pensou em Daniel, que esperava ansiosamente para mostrar a ele um novo projeto escolar, apenas para ser recebido com uma resposta apressada. Pensou em Sofia, que puxava sua manga, pedindo apenas alguns minutos de atenção. Eles te amam, Jack, disse Diana. Mas o amor não é algo que pode ser simplesmente assumido. Ele precisa ser demonstrado, vivido, renovado. E isso começa com as pequenas coisas. As palavras dela o fizeram refletir profundamente. Ele percebeu que tinha uma escolha a fazer, não algo grandioso ou impossível, mas algo simples, que começava com estar verdadeiramente presente para aqueles que mais importavam. Diana sorriu suavemente. Você não precisa mudar o mundo inteiro, disse ela. Às vezes, mudar o mundo de uma única pessoa já é o suficiente. Pequenos gestos, palavras gentis, momentos de atenção, é disso que o amor é feito. E é isso que transforma vidas. Jack sentiu uma nova clareza se formar dentro dele. Pela primeira vez em anos, ele não estava pensando em prazos ou contas, mas no que realmente fazia sua vida valer a pena. Ele sabia que não poderia mudar o passado, mas tinha o poder de mudar o que viria a seguir. Você tem esse poder, Jack, concluiu Diana. O poder de escolher o amor, todos os dias. E isso pode mudar tudo. Jack permanecia imóvel, absorvendo cada palavra de Diana como se elas fossem luzes iluminando os cantos mais sombrios de sua alma. Suas palavras não eram apenas conselhos, elas carregavam um peso, uma verdade que ele não podia ignorar. Jack, ela começou, sua voz agora mais suave, mas ainda firme. Muitas pessoas passam a vida inteira perseguindo coisas que acreditam que trarão felicidade, sucesso, riqueza, reconhecimento. Elas acreditam que, ao alcançar essas coisas, finalmente se sentirão completas. Mas a verdade é que nada disso dura. O verdadeiro significado da vida não está no que você acumula, mas no que você compartilha. Essas palavras ecoaram dentro dele, atingindo-o de uma maneira que ele não esperava. Ele pensou em quantas vezes havia se perdido na busca por conquistas, acreditando que elas definiriam sua importância. Ele se lembrou das noites que passou no trabalho,
das conversas que ignorou, das pequenas ocasiões que deixou passar enquanto estava distraído com suas ambições. Diana fez uma pausa, dando-lhe tempo para refletir, antes de continuar. Eu também demorei a entender isso. Por muitos anos, o mundo me via como uma princesa, uma figura pública, alguém que tinha tudo. Mas, por dentro, eu sentia uma enorme lacuna. Eu estava cercada por luxo e admiração, mas não era isso que preenchia minha alma. Apenas quando comecei a me conectar verdadeiramente com outras pessoas, a enxergá-las e a ouvi-las, comecei a encontrar um sentido mais profundo. Enquanto ela falava, ao redor deles começaram a surgir imagens. Era como se o ar ao seu redor estivesse trazendo à tona fragmentos da vida de Diana. Ele a viu nos hospitais, segurando as mãos de pacientes com HIV em um momento em que o mundo ainda olhava para eles com medo e preconceito. Ele a viu em 1997, caminhando por um campo minado em Angola, usando um colete protetor e um capacete, alertando o mundo sobre os perigos que essas armas representavam para pessoas inocentes. Essas cenas não eram apenas visões, eram lembretes do impacto que uma vida vivida com propósito e compaixão poderia ter. Esses momentos, ela continuou, foram os que realmente importaram. Não foram os eventos grandiosos ou os títulos que deixaram uma marca duradoura. Foram os momentos em que eu escolhi estar presente, quando eu estendi a mão para alguém que precisava. Foram esses pequenos atos de amor que deram significado à minha vida. Jack sentiu sua garganta se apertar. Ele pensou em sua própria vida e nas vezes em que poderia ter mostrado mais compaixão, mais paciência, mais amor. Ele pensou em Jéssica, que tantas vezes sacrificava seus próprios desejos para apoiar a família. Ele pensou em Daniel e Sofia, que buscavam constantemente sua atenção e aprovação, mas muitas vezes recebiam apenas respostas distraídas. Amor, disse Diana, seu olhar agora mais profundo, não é algo que simplesmente acontece. É um ato. Um compromisso que você escolhe renovar todos os dias. É estar presente, mesmo quando é difícil. É dar, mesmo quando você sente que não tem muito a oferecer. Essas palavras penetraram fundo em sua consciência. Ele percebeu que o amor não era apenas algo que ele sentia por sua família. Era algo que ele precisava mostrar, viver, demonstrar em cada pequeno gesto. Mas não pense que o amor exige perfeição, ela continuou, sua voz agora cheia de ternura. Você vai falhar, como todos nós falhamos. Mas isso não importa. O que importa é que você continue tentando, que você escolha o amor de novo e de novo, mesmo quando parecer difícil. Ele assentiu, sentindo que algo dentro dele começava a mudar. Ele não precisava ser perfeito. Ele só precisava estar disposto a tentar, a se esforçar, a se abrir para os outros de maneiras que nunca havia feito antes. Jack, disse Diana, agora com um leve sorriso, você tem o poder de mudar sua vida. Não se trata de fazer grandes gestos. Trata-se de escolher amar nas pequenas coisas, nas conversas, nos abraços, nas palavras de encorajamento. Tudo isso importa mais do que você pode imaginar. Ele a olhou, sentindo lágrimas se formando em seus olhos. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu uma clareza que não vinha de respostas fáceis, mas de uma compreensão mais profunda do que significava estar vivo. Diana deu um passo para trás, o brilho ao seu redor parecia intensificar-se. Você sabe o que fazer, Jack. Agora vá e viva com esse propósito. Lembre-se, cada dia é uma nova chance de escolher o amor. Jack sentiu as palavras de Diana ecoando dentro dele, como se cada frase dela estivesse despertando uma nova parte de si mesmo. Pela primeira vez, ele começou a perceber que sua vida, com todas as suas rotinas e obrigações, era muito mais do que um caminho pré-definido. Era um mosaico de escolhas, grandes e pequenas, que ele fazia todos os dias. Jack, disse ela, sua voz calma mas carregada de convicção, você chegou a um ponto de decisão. Sua vida até aqui foi construída pelas escolhas que você fez, consciente ou inconscientemente. Mas o que acontecerá a partir de agora depende exclusivamente de você. Essas palavras o atingiram profundamente. Ele sempre havia pensado na vida como algo que simplesmente acontecia, como uma estrada que ele seguia, sem questionar muito para onde estava indo. Mas agora ele entendia que cada passo que dava era moldado pelas decisões que ele tomava, mesmo que fossem pequenos passos. Você não é definido pelos seus erros, continuou Diana.
As falhas que você cometeu não precisam ser o peso que você carrega para sempre. Cada erro é uma oportunidade, uma chance de aprender e crescer. Mas cabe a você decidir o que fazer com eles. Enquanto ela falava, imagens começaram a se formar ao redor deles, como uma névoa ganhando forma. Ele viu cenas de sua própria vida, momentos que ele havia esquecido ou tentado ignorar. Ele se viu sentado à mesa do jantar, mas com os olhos presos no celular, enquanto sua esposa, Jéssica, tentava conversar com ele sobre o dia dela. Ele viu Daniel, segurando uma medalha que havia ganhado na escola, esperando orgulhoso para mostrá-la, enquanto Jack respondia mecanicamente, "Muito bem, filho", sem sequer levantar os olhos. Ele viu Sofia com um desenho em mãos, implorando por sua atenção, mas sendo recebida com um aceno distraído antes que ele voltasse ao trabalho. Essas lembranças eram dolorosas, mas Diana não o deixou afundar na culpa. Em vez disso, ela estendeu a mão, como se estivesse segurando o peso junto com ele. "Esses momentos não estão aqui para te julgar", disse ela. "Eles estão aqui para te lembrar que você ainda tem tempo. Você ainda pode escolher de forma diferente." As palavras dela trouxeram um alívio inesperado. Ele percebeu que o passado não precisava ser uma prisão. Ele tinha o poder de transformá-lo, de usá-lo como uma base para algo melhor. "Mas como eu começo?", ele perguntou, sua voz tremendo com uma mistura de dúvida e esperança. "Você já começou, Jack", respondeu ela com um sorriso tranquilo. "Reconhecer a necessidade de mudança é o primeiro passo. Agora, tudo o que você precisa fazer é dar um passo de cada vez. Não se preocupe com grandes gestos. Concentre-se nas pequenas escolhas. Passe mais tempo com seus filhos. Escute sua esposa com atenção genuína. Demonstre seu amor em atos simples, mas consistentes." Essas palavras foram como um bálsamo para sua alma. Ele havia pensado por tanto tempo que mudar sua vida exigiria algo grandioso, algo quase impossível. Mas agora ele via que as mudanças mais significativas começavam nas ações mais simples. Diana deu um passo mais perto, seus olhos brilhavam com uma força calma. "Lembre-se, Jack", disse ela, "suas escolhas têm um impacto muito maior do que você pode imaginar. Cada pequeno ato de bondade, cada gesto de amor, cria ondas que se espalham muito além do que você consegue ver." Ele assentiu, sentindo um calor crescer dentro dele. Era como se, pela primeira vez, ele realmente acreditasse que tinha o poder de fazer a diferença, não apenas em sua própria vida, mas na vida daqueles ao seu redor. "E não se esqueça", continuou ela, sua voz ficando um pouco mais firme, "o caminho para a mudança não exige perfeição. Não se trata de nunca errar. Trata-se de se levantar toda vez que você cair. Trata-se de continuar escolhendo o amor, mesmo quando parece difícil." O brilho ao redor deles parecia pulsar suavemente, como se estivesse acompanhando a intensidade de suas palavras. Jack sentiu um senso renovado de propósito, uma convicção de que ele podia, e iria, fazer escolhas melhores. Diana recuou um pouco, mas seu olhar permaneceu fixo no dele. "A mudança começa com você, Jack. E cada escolha que você faz tem o poder de transformar não apenas a sua vida, mas também o mundo ao seu redor." Jack permaneceu em silêncio, absorvendo tudo o que havia aprendido até aquele momento. As palavras de Diana sobre escolhas e o impacto das pequenas ações ressoavam profundamente dentro dele. Mas agora ela começou a falar sobre algo ainda mais profundo, algo que ele sabia que carregava há muito tempo, mas que nunca teve coragem de enfrentar: o perdão. "Jack", disse ela, sua voz gentil, mas cheia de seriedade, "existem feridas que você carrega. Algumas foram causadas por outros, mas muitas delas foram causadas por você mesmo. Para seguir em frente, para verdadeiramente se libertar, você precisa aprender a perdoar." O peso dessas palavras era inegável. Ele sabia exatamente do que ela estava falando. Ao longo dos anos, ele havia acumulado mágoas, decepções causadas por amigos, conflitos familiares, expectativas não atendidas. Mas o que mais doía eram os momentos em que ele sentia que havia falhado consigo mesmo e com aqueles que amava. Diana o observou, como se pudesse ver os pensamentos que corriam em sua mente. "Perdoar não significa esquecer ou justificar", ela continuou. "Significa liberar o peso que você carrega. Significa decidir que a dor do passado não terá mais poder sobre você." Ele sentiu um aperto no peito.
Quantas vezes ele revivia erros que cometeu? Quantas noites ele se deitava pensando no que deveria ter feito diferente? Mas o perdão não é apenas para os outros, disse Diana, dando um passo mais perto. O perdão mais difícil, mas também o mais libertador, é aquele que você oferece a si mesmo. Essas palavras atingiram um ponto sensível. Ele nunca havia pensado no perdão dessa maneira. Ele sempre associou o perdão a reconciliações externas, um pedido de desculpas aceito, uma briga resolvida. Mas ele nunca havia considerado a necessidade de perdoar a si mesmo pelos erros que carregava como cicatrizes internas. Jack, ela continuou, você se pune pelos momentos em que falhou. Você se julga por não ser perfeito. Mas ninguém é perdoar a si mesmo é aceitar que você é humano, que você erra, mas que você também é capaz de crescer. De repente, imagens começaram a surgir ao redor deles. Ele viu momentos de sua própria vida, cenas que preferia esquecer. Ele viu os momentos em que foi ríspido com Jéssica durante uma discussão desnecessária. Ele viu os dias em que prometeu a Daniel que estaria presente em seus jogos de futebol, mas acabou priorizando o trabalho. Ele viu o olhar decepcionado de Sofia quando ele esqueceu um evento importante para ela. Essas cenas eram dolorosas, mas ao mesmo tempo, havia algo reconfortante em encará-las com honestidade. Diana parecia perceber isso. Essas imagens não estão aqui para te condenar, disse ela. Elas estão aqui para te lembrar que você é capaz de fazer diferente. Que o passado não precisa definir quem você é ou quem você pode se tornar. Ele sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Mas como eu faço isso? Perguntou, sua voz tremendo com emoção. Diana sorriu, seu olhar cheio de compaixão. O perdão não acontece de uma vez, Jack. É uma prática. Você precisa escolhê-lo todos os dias. E isso começa com a aceitação. Aceite que você fez o melhor que podia com o que sabia naquele momento. Aceite que, mesmo com seus erros, você ainda é digno de amor. Essas palavras trouxeram uma sensação de leveza que ele não sentia há anos. Ele percebeu que o perdão não era sobre apagar o que aconteceu, mas sobre abrir espaço para algo novo, para a cura, para a reconexão, para um futuro melhor. Diana continuou, quando você perdoa, você não apenas liberta o outro, mas também a si mesmo. Você cria espaço para o amor, e o amor tem o poder de transformar tudo. Ele fechou os olhos, deixando suas palavras ecoarem dentro dele. Ele sabia que essa jornada não seria fácil, mas sentia que estava pronto para dar o primeiro passo. Jack, disse ela, sua voz agora quase um sussurro, lembre-se, o perdão é o início de algo maior. Ele abre as portas para uma vida guiada pelo amor. E o amor, acima de tudo, é o que nos conecta e nos cura. Depois de ouvir as palavras de Diana sobre o perdão, Jack sentiu como se uma enorme carga tivesse sido retirada de seus ombros. Mas Diana ainda tinha mais a compartilhar. Sua expressão era serena, mas seu tom transmitia a importância do próximo ensinamento. Jack, disse ela com uma leveza na voz, muitas vezes acreditamos que só os grandes gestos podem fazer diferença no mundo. Acreditamos que precisamos fazer algo extraordinário para que nossa vida tenha significado. Mas a verdade é que o verdadeiro impacto começa nas pequenas ações. Ele franziu a testa, tentando processar o que ela estava dizendo. Como algo tão pequeno poderia realmente mudar alguma coisa? Diana sorriu, parecendo antecipar sua dúvida. Pense em uma pedra lançada em um lago, explicou ela. A princípio, só há um pequeno impacto, uma gota na água. Mas as ondas que se formam a partir disso se espalham cada vez mais, alcançando lugares que você nem imagina. É assim que nossas ações funcionam. Um simples gesto pode ter efeitos que vão muito além do que podemos ver. Conforme ela falava, imagens começaram a se formar ao redor deles. Jack viu pessoas em situações cotidianas, mas havia algo profundamente poderoso em cada cena. Ele viu uma jovem ajudando um idoso a atravessar a rua, enquanto ele sorria em agradecimento. Ele viu uma criança dividindo seu lanche com um colega que parecia estar com fome. Ele viu uma mulher parando para oferecer algumas palavras de conforto a alguém que claramente estava passando por um dia difícil. Esses gestos parecem insignificantes, continuou Diana. Mas pense no que acontece depois. O idoso que recebeu ajuda agora acredita que ainda há bondade no mundo.
A criança que compartilhou seu lanche talvez inspire outro colega a fazer o mesmo. As palavras de conforto podem ser a diferença entre alguém desistir ou encontrar forças para continuar. Pequenas ações têm um poder que não podemos subestimar. Jack começou a refletir sobre sua própria vida. Ele pensou em todas as vezes que ignorou oportunidades de fazer algo simples, mas significativo. Quantas vezes ele esteve tão absorto em suas próprias preocupações que não percebeu alguém ao seu redor precisando de ajuda ou de uma palavra de apoio. Jack, disse Diana, essas pequenas ações não apenas ajudam os outros, elas mudam você. Cada vez que você escolhe ser gentil, cada vez que você escolhe dar em vez de receber, você cresce. Você se torna a pessoa que sempre teve o potencial de ser. Essas palavras o atingiram como uma revelação. Ele sempre havia pensado que as mudanças em sua vida precisavam ser grandiosas, algo que chamasse atenção ou fosse difícil de alcançar. Mas agora ele percebia que as mudanças verdadeiras e duradouras começavam nas coisas mais simples. Você não precisa esperar por um momento perfeito, disse Diana, seu tom mais firme. O momento perfeito é agora. É aqui, onde você está, com o que você tem. Você pode começar oferecendo um sorriso, ouvindo alguém com atenção, ou simplesmente sendo presente para aqueles que ama. Ele sentiu um calor crescer em seu peito, uma sensação de esperança e propósito que há muito tempo ele não experimentava. Diana tinha razão. Ele não precisava esperar por algo grandioso para fazer diferença. Ele podia começar com o que estava diante dele, no dia a dia. Lembre-se, continuou ela, não se trata de mudar o mundo inteiro de uma vez. Trata-se de criar ondas de amor e bondade, uma pessoa de cada vez. E essas ondas vão se espalhar muito mais longe do que você imagina. Diana olhou para ele com um sorriso suave, como se soubesse que ele finalmente estava começando a entender. É isso que dá significado à vida, Jack. Não são os grandes feitos, mas os pequenos momentos de conexão, os pequenos gestos que mostram amor. Isso é o que realmente importa. Jack assentiu, sentindo um novo senso de clareza e propósito. Ele sabia que não podia mudar o passado, mas também sabia que tinha o poder de moldar o futuro, um pequeno ato de cada vez. Você tem o poder dentro de você, disse Diana, sua voz cheia de convicção. Apenas escolha usá-lo. Conforme o brilho dourado ao redor de Jack começava a diminuir, ele sentia que seu tempo naquele lugar extraordinário estava chegando ao fim. O espaço ao seu redor parecia suavemente se transformar, como se estivesse gentilmente empurrando de volta para a realidade. Mas ele não sentia medo. Em vez disso, estava cheio de algo novo, clareza, propósito e uma sensação de leveza que ele não experimentava havia anos. Diana continuava diante dele, sua presença ainda radiante, embora parecesse começar a se integrar à luz ao redor. Ela deu um passo à frente, seus olhos cheios de uma mistura de ternura e urgência. Jack, disse ela, sua voz agora mais suave, mas cheia de significado, você deve voltar. O que você aprendeu aqui não é para ser guardado. É para ser vivido, compartilhado e usado para criar algo novo em sua vida e na vida daqueles ao seu redor. Ele sentiu um nó na garganta. E se eu esquecer? Perguntou, sua voz quase um sussurro. E se eu voltar à minha antiga rotina e tudo isso desaparecer como um sonho? Diana sorriu, e o calor em sua expressão parecia dissipar suas dúvidas. Você não esquecerá, respondeu ela. Porque o que você viveu aqui agora faz parte de você. Mesmo que o mundo tente distraí-lo, a verdade que você descobriu estará sempre dentro de você. Sempre que você escolher o amor, sempre que você agir com intenção, você se lembrará. Essas palavras trouxeram um conforto inesperado. Jack percebeu que não precisava carregar tudo como um fardo, ele só precisava agir, um momento de cada vez. Lembre-se, Jack, continuou Diana, seu olhar fixo no dele, a verdadeira transformação não está nos grandes gestos, mas nos pequenos atos que você escolhe fazer todos os dias. São eles que definem sua vida e criam impacto além do que você pode imaginar. Ele assentiu, absorvendo suas palavras. Pela primeira vez, ele sentia que tinha o poder de moldar sua vida de maneira significativa, não por meio de grandes mudanças imediatas, mas pelas decisões que ele tomaria em sua rotina diária. Agora vá, disse ela, sua voz firme, mas cheia de bondade. Escolha o amor, escolha a bondade, escolha ser a mudança que você quer ver.
Com isso, sua figura começou a desaparecer. Jack tentou absorver cada detalhe final, o brilho em seus olhos, a tranquilidade de seu sorriso. E então ela sumiu na luz. Ele abriu os olhos de repente. O som de máquinas e vozes encheu seus ouvidos. Ele estava de volta, deitado em uma cama de hospital. A luz fluorescente acima dele era dura e fria em comparação com a luz dourada que ele acabará de deixar para trás. Ao lado de sua cama, Jéssica estava sentada, seus olhos vermelhos de tanto chorar, mas agora brilhando com alívio. Ela segurava sua mão, apertando-a com força. Você voltou, sussurrou ela, sua voz trêmula. Jack olhou para ela, e pela primeira vez em muito tempo, viu sua esposa com um novo olhar. Não como alguém que fazia parte de sua rotina, mas como o coração e a âncora de sua vida. Ele apertou sua mão de volta e respondeu, sua voz cheia de emoção, eu voltei. E desta vez, vou estar realmente aqui. Nos dias que se seguiram, ele começou a fazer mudanças, pequenas, mas significativas. Ele passou mais tempo com sua família, dedicando-se de verdade a ouvir seus filhos, a apoiar Jéssica e a estar presente em cada momento que antes ele teria ignorado. Ele também sentiu a necessidade de compartilhar sua experiência. Não para buscar atenção, mas para oferecer às pessoas uma perspectiva diferente, algo que poderia ajudá-las a refletir sobre suas próprias vidas. Ele começou contando sua história para amigos e, eventualmente, para grupos maiores de pessoas. E sempre terminava com a mesma mensagem: a vida não é sobre grandes conquistas ou grandes momentos. É sobre as pequenas escolhas que fazemos todos os dias, de ser gentil, de amar, de estar presente. Cada dia é uma nova oportunidade de escolher o que realmente importa. Se essa história tocou seu coração ou fez você refletir sobre o que realmente importa na vida, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem. Você já teve uma experiência que mudou sua maneira de enxergar o mundo? Conte-nos nos comentários. E não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como esta. Juntos, podemos espalhar amor e esperança. Obrigado por assistir.